E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Se você está me assistindo pelo meu canal no YouTube, eu queria que você soubesse que essa daqui é uma das muitas aulas que eu geralmente faço atualização decorrente das perguntas dos nossos alunos. Muito embora a gente tenha o cuidado durante as nossas aulas, a gente ser o mais elucidativo possível, tá? Ainda assim pairam dúvidas. Então eu vou aproveitar para explicar sobre o dual road, que são essas duas hastes, né? O dual road é um instrumento que trabalha com reação neuromuscular predominantemente de ação física, o comando externo, o vetor, que é o vetor físico, são três vetores, o vetor físico, o vetor mental e o vetor espiritual. Essas três componentes, dependendo do tipo de operação que você está fazendo, você vai privilegiar, dar preferência a um determinado instrumento. Claro, eu posso utilizar o dual road numa condição mental, psíquica? Sim, claro, lá no programa de autodefesa psíquica e proteção espiritual, bem como no programa de geobiologia, eu explico isso com absoluto detalhe como são as práticas. E processo espiritual também eu explico isso lá no início do treinamento voltado para esse segmento que é o terceiro vetor, o espiritual. Ele é o mais complexo, demanda muita experiência, não é coisa para criança, é um programa, esse capítulo do programa de autodefesa psíquica, eu sempre falo que não é para turma de quinta série, é um treinamento mais elaborado. Mas o que eu vou mostrar para você aqui é o treinamento que eu dou no programa do Pêndulo Mágico, que de mágico não tem nada. Nesse programa, a gente fala de vários treinamentos, e um deles é o treinamento do dual road. Se você não tiver esse treinamento inicial, não adianta, você não vai fazer nada com esse aparelho. Você vai encontrar um monte de gente maluca fazendo uma função de bobagem com esse aparelho aqui, com esse instrumento. Tá certo? Então, se você está me assistindo no canal, está dado o recado. Agora eu vou falar, porque esse vídeo, muito embora público, ele vai fazer parte da aula sobre dual road da turma ali do Faixa Laranja. Eu preparei, o programa ele tem assim um caráter, parece uma academia de arte marcial. Faixa branca, faixa amarela, faixa laranja, faixa verde, até o faixa preta. Então a turma do na aula, faixa laranja, a gente fala sobre o uso do dual road. Esse vídeo está na aula relacionado ao dual road como uma explicação adicional. E como o que eu vou explicar para você hoje surgiu de uma dúvida de um aluno de uma aluna. E eu recomendei, assista de novo o vídeo, porque o aparelho, inicialmente, ele não pode fazer o que quiser na sua mão, que nem um cavalo, um bagual. Então, isso não pode acontecer nessa etapa do processo. Então, vamos lá. O dual road, ele produz um transe radiestésico. Você nunca tinha ouvido falar essa expressão? Pois é, transe radiestésico. Lá tem vídeo aqui no canal falando sobre isso e tem explicação mais detalhada lá no programa de radiestesia de alta performance. Quem está estudando comigo sabe que eu estou falando com detalhe. Mas vai lá no meu canal, aqui no meu canal, lá no programa que fala sobre transe radiestésico e semiótica, que você vai encontrar tudo muito bem explicadinho. Entregar assim, ó, de mão beijada para você. Então, o dual road, toda vez que você entra em um campo irradiado, o que é um campo irradiado? É um campo que tem ondas de forma, ou seja, ondas gravitacionais. Existe uma diferença de massa proeminente, protuberante dentro do ambiente. Uma viga, um pilar, uma projeção arquitetônica pontiaguda, isso tudo de alguma forma, formas arredondadas, semi-acabadas, isso de alguma forma perturba
as ondas gravitacionais do ambiente, descrito preliminarmente com uma certa ingenuidade, eu diria, por Jean Laffois na sua obra Ondas de Vida, Ondas de Morte, que eu recomendo que você, se não leu, leia. Então, toda vez que há um comando físico, o primeiro deles é o gravitacional, que diz respeito à variação, evidente da configuração da massa em um ambiente. Você entra num ambiente, tá? As paredes estão paralelas, o teto está paralelo, não tem nenhum tipo de ondulação e tudo. Para que você entra, as ondas de forma decorrente da arquitetura, elas estão harmônicas, você não recebe nenhum impacto, nada que te constranja de alguma forma, nada que faça com que o aparelho cruze. Já vamos falar disso. Existem outros fatores físicos, por exemplo, que são as radiações eletromagnéticas. As radiações eletromagnéticas, elas são decorrentes de aparelhos eletroeletrônicos dentro do seu ambiente, aparelhos que demandam uma grande potência. Então, aparelhos superiores a 250, dependendo do nível de isolação, até 500 watts, não tem absolutamente nenhum problema, desde que você não fique tão perto do aparelho, assim, uma distância de 1 metro, 1,5 metros, está tudo muito legal, está tudo muito bom, ok? Então, essa é um tipo de radiação eletromagnética decorrente da instalação elétrica do ambiente. Casa, apartamento, escritório, tudo mais. Então, quando existe uma radiação eletromagnética decorrente de processo, decorrente de um vetor físico, de radiação eletromagnética de baixa frequência, a frequência da nossa rede aqui são 60 Hz. Então, a hora que você entra em um ambiente como esse e tem uma radiação eletromagnética cuja potência elétrica está superior a 500 watts, e ele está muito evidente, o equipamento não tem isolação, é um equipamento mais antigo, eventualmente um computador com aqueles tubos antigos e tudo mais. É possível? Claro que é possível. Então, no momento que você vai se aproximando desse local, ele produz uma ação reativa que é cruzar o globo. Tá certo? Uma outra condição física são as radiações eletromagnéticas advindas de fora. A própria instalação de distribuição de energia elétrica, nós estamos falando da classe de 15 mil volts, com potências elevadíssimas. Então, a fiação que passa pela janela de um apartamento, que está muito próxima de um quarto, se você entrar nesse local, geralmente com um medidor de intensidade de campo eletromagnético, você vai perceber que valores vão apresentar, o equipamento vai apresentar valores que estão acima da escala do nível máximo permitido de radiação eletromagnética. Vale também para a estação radiobase, telefonia celular, torres de micro-ondas e assim por diante. Então, todos esses processos, a haste fecha. No programa do Pêndulo Mágico, lá na faixa laranja, Pêndulo Mágico, de mágico não tem nada, né? Apenas uma, né? Quem está fazendo o programa, todo mundo adora esse programa. É uma delícia. Para quem quer começar a estudar radiestesia, não tem outra coisa. É por aqui que começa. Porque você começa a treinar-se a ter um transe radiestésico. O que é um transe radiestésico? É um comportamento neurofisiológico adequado, ressonante, em concordância com a ação vetorial. É o campo físico? Você fica impactado. É o campo mental? Você fica impactado de um outro jeito. É um processo espiritual? Você fica impactado de um outro jeito diferente do mental e do físico. Como é que você responde a isso? Primeiro, você vai ter que treinar o teu equipamento a funcionar. Você não pode chegar num ambiente e aí você chega lá, como eu vejo aí, as pessoas com o dual road parecendo um helicóptero. Só pode ser um imbecil. Desonesto eu não digo, porque eu não acho que as pessoas venham aqui
um ambiente de treinamento e se comportar com desonestidade. É naturalmente uma pessoa ignorante, imbecil, e não sabe o que está fazendo. O dual road, dentro do início toda vez que você vai fazer uma análise radiestésica, o equipamento precisa estar em espera. O que é, assim como o pêndulo, assim como o auramíter, assim como todos os equipamentos, forquilha, tem que estar em espera. É uma posição onde você se dispõe a ir para o transe radiestésico. É uma posição onde você se dispõe a ir para o transe radiestésico. No pêndulo, você já sabe, está estudando comigo, você sabe que é um movimento pendular linear à sua frente. Ele vai virar para a esquerda, vai virar para a direita, vai fazer um giro para a direita, um giro para a esquerda. Então, a partir do movimento, você começa a interpretar o tipo de vetor que está atuando sobre você. É um vetor físico, que eu já falei anteriormente, é um vetor de ordem mental, de pessoas ou de condições psíquicas e emocionais que envolvem toda a situação e ou o ambiente, ou processos espirituais. Este não é motivo para este vídeo aqui. O motivo é você usar o dual road. Então, a posição de espera são as duas hastes paralelas. Tá? E essas hastes paralelas você vai caminhar com o aparelho, vai mantê-lo permanentemente em espera. Ô Flávio, agora eu vou começar a responder a pergunta da minha aluna. Ô Flávio, eu estou começando, olha aqui para mim, estou começando a aprender a usar o dual road. Se você está começando a aprender a usar o dual road, você não pode deixar que ele faça qualquer tipo de movimento. Você tem que adestrar a sua pegada, o seu braço, antebraço, punho. Isso precisa estar muito adequado ao movimento. Então, porque se qualquer movimento que ele fizer, você vai virar a tua cabeça. E você vai tirar conclusões precipitadas e vai querer ter uma opinião sobre o que você está nesse início, querer ter alguma opinião. E não tenha opinião. Não é legal. Vamos lá, de novo. Então, neste primeiro momento, eu estou treinando. O meu treinamento deve ser, ou ele abre delicadamente, como eu estou fazendo aqui, ele abre delicadamente, ou você está entrando geralmente eu recomendo que você utilize o dual road sempre andando, evite ficar parado. Tá? Eu dou uma explicação correta. Quando você anda, os campos, principalmente os comandos físicos, eles produzem uma variação. Tá? Assim como eu consigo variar a intensidade da luz, porque eu vario a eletricidade, a corrente elétrica, por conta da variação da tensão, essa percepção luminosa de mais claro ou mais escuro, tá? Eu consigo perceber porque eu estou olhando para isso. Entretanto, os comandos que nos cercam, eles estão imperceptíveis para nós. Então eu fico paradinho aqui, eu fico parado aqui, esperando que um comando físico me impacte. Não vai acontecer nada. Porque aqui é onde eu estou, a intensidade da luz é a mesma, a intensidade da luz solar é a mesma, o comando gravitacional de onda de forma é o mesmo. O que vai acontecer com o meu aparelho? Nada. A partir do momento que eu começo a caminhar pelo ambiente, pelo terreno, pelo local, eu vou percebendo as variações elétricas e gravitacionais, magnéticas, né? Deixei de falar no começo lá sobre as questões geofísicas, né? Então, os comandos de subsolo, fenda, falha, toda a percolação de água, de toda qualquer atividade geofísica, gera um campo elétrico. Esse campo elétrico vai produzir um determinado tipo de contração muscular, um determinado tipo de transe radiestésico. Você vai identificar com o movimento. Ok? Então, quando eu estou andando, eu devo manter o equipamento sempre em espera.
Na medida em que eu tenho o equipamento cruzou, né? Quando o dual road cruza, né? Você está indo, né, nessa direção. Tem o movimento tem esse sentido aqui. Então, vamos lá, fazer o cabinho aqui do dual road para ficar bem bonitinho aqui. Isso aí, legal. E o teu movimento é nesse sentido. Então, dois vetores podem estar sendo responsáveis para que o dual road feche, tá certo? Isso aqui é o sentido do movimento. Então, para o dual road fechar, então existe aqui no subsolo um campo elétrico. Fenda, falha, fratura, percolação de água, atividade sísmica de toda ordem, reação química, reação atômica, degradação do solo, borda de um lençol freático, tudo isso produz um campo elétrico. Toda vez que produz um campo elétrico, o que acontece com o nosso músculo? O nosso músculo fecha. Eu estou entrando em um campo, como se eu levasse... Sabe quando você... Não sei se aconteceu com você, mas comigo inúmeras vezes. Tá? Eu lido com a eletricidade sempre, então toda vez que você encosta em uma coisa que pode produzir um choque, você imediatamente contrai a musculatura. Você contrai a musculatura. Repito, você agora está assim, você contrai. Olha o movimento. Estou aqui de frente. Contrai a musculatura. Se eu fizer com a mão esquerda, ele vem, contrai a musculatura. Se eu fizer com as duas mãos, eu entro em um campo, aqui embaixo tem um campo elétrico que irradia sobre mim, notadamente, eu não estou percebendo isso claramente, mas pelo fato de eu estar em contato com um campo elétrico, de forma muito sutil, débil, eu diria, bem fraquinho, tá? Isso altera a minha fisiologia. O que vai acontecer? A hora que eu estou andando, olha lá, presta atenção aqui, a hora que eu estou andando, o dual road em espera, tá? Deixa eu fazer aqui de novo para você, só para a gente brincar um pouco aqui, ó. Então, imagina que eu estou aqui, ele está aqui em espera. Esse aqui é o sentido do movimento, estou andando. Beleza? A partir do momento que eu estou andando, que eu recebo um campo elétrico do subsolo, por exemplo, um efeito físico isso, o que vai acontecer? Eu estou andando, de repente ele fecha. Ele fecha. Eu estou saindo. Tá vendo como é que eu estou fazendo aqui, ó? Vou fazer de novo aqui, desculpa. Vou andando, ele vai e fecha. Ao fechar, eu sei, eu marco, eu coloco uma marquinha no piso, nessa região aqui, coloco um marquinho, um taquinho, um pedacinho de madeira, um identificador. Se tiver no campo, uns espetinhos com umas bandeirinhas que você vai colocando ali para você fazer o mapeamento. Quem faz geobiologia comigo sabe como tem que fazer isso. Então, a partir do momento que eu estou aqui, eu estabeleço essa condição, estabeleço esse comando para o transe radiestésico, então é perfeito. E da mesma forma que ele fecha, atenção, da mesma forma que ele fecha para um campo elétrico, ele também fecha, caso ele encontre aqui, uma onda de forma. Uma onda de forma, ela tem uma ação gravitacional. Uma ação gravitacional. A gravidade, o que é uma ação gravitacional? É uma diferença de massa. Eu expliquei isso no começo do vídeo. Eu espero que você tenha atentado para isso. Então, a partir do momento que eu entro em um campo cuja o efeito gravitacional é intenso, o sistema vai... Eu estou entrando aqui, vamos imaginar que é um ambiente muito grande, muito amplo, então eu estou chegando próximo de uma... Por exemplo, é muito comum em alguns salões, você ter o salão, ele é todo gigantesco, muito grande,
E lá no campo, ele tem um volume projetado, por exemplo, que ele tem um toalete, tem um banheiro que é usado para o pessoal. Enquanto você entra no salão, não é tão evidente assim. No momento que você vai chegando próximo da área, principalmente nos 45 graus da quina do ambiente, você vai chegando perto, ele fecha. Opa! Fechou? Ah, Flávio, mas não pode confundir com o campo, eventualmente ter alguma coisa no subsolo e ao mesmo tempo ter uma onda gravitacional naquele mesmo ponto? É possível? Claro que sim. A resposta é um sonoro sim. Como é que você diferencia uma coisa da outra? Agora não é hora. Agora eu preciso que você aprenda a ter um transe radiestésico quando você entra em um local irradiado. É isso que eu espero de você nesta etapa do trabalho. Para você fazer a diferença entre um campo elétrico e uma onda gravitacional, existe miríades de sutilezas com o cruzamento da haste. Então, quando é que você vai saber disso? Quando é que você vai aprender isso? Lá na frente. Não adianta querer falar isso para você agora. Não tem sentido eu querer ensinar alguma coisa para você, cuja prática vai depender de um adestramento anterior. Qualquer coisa que eu diga para você vai ser inócuo. Não vai resolver o problema. Por isso eu fiz esse programa de treinamento para quem quer começar a aprender radiestesia do jeito certo. Tá? Agora vamos para outra condição. É a hora que o dual rod abre. Quando o dual rod abre, ou seja, quando ele abre, geralmente não mais que essa abertura aqui, tá? Então ele está aqui na sua frente, ele está aberto, tá? Tá nessa condição. Isso significa, inicialmente, que nós estamos em um ambiente auspicioso. Você chegou, entra no seu ambiente, um ambiente em espera, tá bom? Você vai começar a fazer a medição. Poxa, você olha para o ambiente, um ambiente harmonioso, tudo arrumadinho, você está numa biblioteca, todos os livros estão devidamente arrumados, é um escritório, tudo, as coisas estão nos seus devidos lugares, o ambiente está arejado, muito bem iluminado, as fotografias da família da pessoa que você está olhando, está vendo, então estão todas ali, as fisionomias são fisionomias felizes. Ele tem algumas obras de arte que ao vê-la, você se sente inspirado por aquilo, é algo que traz para você paz interior, serenidade, bem-estar, alegria, contentamento. A hora que você entra no ambiente, ele provavelmente vai fazer esse movimento, ele vai abrir. Tá? Eu estou desenhando a situação ideal. Ele abre. Se ele abriu, você vai medir com o biômetro e verificar que o índice biométrico é superior a 6.000 anos, 6.000, 6.500, até 7.000 mais ou menos. Acima de 7.000 não tem mais nada para você medir. Acima de 7.000 anos não tem mais nada para você medir. Não entra nessa bobagem, não. O biômetro, você vai aprender isso mais para frente quando a gente trabalhar em grau. Então, 6.000, 6.500, 7.000 é o limite estabelecido para a gente criar uma condição auspiciosa. Acima de 7.000, 7.500, 8.000, nós estamos pegando fogo. Nós já estamos entrando em regiões cáusticas. Então, não entra nessa bobagem. Então, vamos voltar aqui. Então, quando o dual rod abre, você está dentro de um ambiente auspicioso. Então, nesta primeira etapa do teu treinamento, por favor, não fique divagando o que é que você tem que fazer. Se por alguma razão, agora também ajudando a resposta de um nosso... Você chegou ali, você está andando aqui, de repente um vira para trás e o outro vira de qualquer jeito assim. O que é isso? É nada, está errado. Está errado! Nós temos que observar uma terceira condição, além dessas duas aqui. Essa terceira condição, ela só é possível quando você estiver muito, mas muito bem treinado mesmo
com o Dual-Rod, tá? O Dual-Rod é um equipamento complexo, ele é simples no seu movimento, mas se você tiver uma boa capacidade, teu transe radiestésico, ele for robusto, você vai tirar dele coisas excepcionais. O tamanho do fechamento, se ele fechou assim, se ele fechou assim, se ele abriu assim, ou se ele abriu assim, né? Tudo isso, com o passar do tempo, o teu banco de memória, o teu conteúdo semiótico, os símbolos decorrentes dessa operação vão trazer para você conclusões muito mais precisas. Por ora, eu preciso que você aprenda esses dois movimentos. Abertura e fechamento. Mas a exaustão. Tem um terceiro movimento, onde o Dual-Rod faz os dois fazem uma... Você está andando, geralmente isso acontece em terreno, muito comum acontecer isso em terreno. Tá? Você percebe que o Dual-Rod vai para os dois lados. Ou você está andando, os dois vão para o mesmo lado, ou para a direita, ou para a esquerda, isso não importa. Tá? Então você tem um movimento do Dual-Rod aqui, que é uma terceira possibilidade, é quando você tem as hastes direcionadas para as duas hastes para uma única direção. E é também possível você ter as duas hastes para a outra direção. Esses dois movimentos aqui, eu peço a você, você viu aqui, esses dois movimentos aqui, tanto as duas hastes para a direita quanto para a esquerda, agora, eu insisto, esquece isso nesse momento. Tá? Esquece isso nesse momento. Treina isso aqui a exaustão. Tá? E a outra coisa, que eu tenho visto aí com muita frequência, alguns que usam o Dual-Rod, até um pouquinho, né? Isso aqui não dá, né? Isso aqui é o que nós fabricamos, enfim, então, ele é um Dual-Rod robusto, é uma Kalashnikov, é uma AK-47 dos Dual-Rod, né? Então qualquer coisa, está andando no terreno e o Dual-Rod está girando que nem um helicóptero. Para com isso, está errado. Isso não tem nada a ver com o Dual-Rod. Nem quando você está com o pêndulo girando, o pêndulo feito um helicóptero, deixa de ser burro, deixa de ser imbecil. A outra coisa é quando você está andando, e ele começa a apresentar movimentos caóticos. De um jeito, ele vira de um lado, vira do outro. O que está acontecendo nesse momento? Nada. Está medindo errado. Você está desequilibrado. Que nem andar de bicicleta. De repente você começa a mexer no guidão. De qualquer jeito, você vai cair, você vai levar um tombo. Vai perder o rumo. Centra, tranquilo, sereno, calmo. E aí você vai ver, sabe o que vai acontecer? A hora que você for para o próximo nível, que você for para a geobiologia, você vai ficar, principalmente a análise de recursos humanos. Essa ferramenta aqui é muito interessante. Você andando dentro do escritório, por exemplo. Só não adianta nenhum movimento para a esquerda, um movimento para a direita, vai denotar alguns tipos de comportamento dentro do escritório de colegas, de funcionários. Né? Um tem uma ascendência sobre o outro, um é mais mala que o outro, chato, inconveniente. E a gente pega isso aqui assim sutilmente. Quando? Lá na frente. Quando você tiver muito craque nesses dois movimentos. Estamos combinados? Eu espero que eu tenha atendido a sua dúvida, eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o nosso programa, tá bom? Aqui embaixo tem a descrição e o acesso às nossas plataformas de ensino. Se você está assistindo isso dentro da plataforma, especificamente no programa O Pêndulo Mágico, eu espero que você me desculpe um pouquinho, porque eu estou aproveitando para esclarecer aquelas pessoas que não tiveram o mesmo privilégio que você está tendo de ser nosso aluno, de estudar conosco e ter essas informações com muito mais robustez. Tá bom? Um abraço, nos vemos na nossa próxima aula, nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.